noite, pessoal. Como vocês estão? E aí, domingo à noite, gostoso, né? Quem tá aqui comigo? Que bom tê-los aqui. Sei que domingo é um dia de ver fantástico, é um dia de culto, é um dia de várias coisas, né? Nem sempre o melhor dia para estar nessa live, mas muito boa noite para Flávia, para Giovânia, para Lucilene, para minha amiga Silvia, para o Ismar, para Camila Sakamoto. Olha quanta gente bacana aqui com a gente. Boa noite, Flávia. Muito legal tê-los aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho, bater um papo rápido aí. Me deu vontade de bater um papinho com vocês. Eu falei, vou aproveitar esse domingo, né? Sempre é bom agregar conhecimento. Eu acho que nunca é demais a gente agregar conhecimento, né? E eu fui ao médico sexta-feira e isso surgiu. Eu falei assim, olha, eu vou falar sobre isso esse final de semana. Eu falei, não sei se eu falo no sábado, não sei se eu falo no domingo. E aí, hoje à noite, então, é a hora de falar aí de um dos nossos maiores medos, né? Quem que não tem medo de câncer, hein? Eu acho que um dos maiores medos é câncer e Alzheimer, né? Todo mundo treme de medo de câncer e Alzheimer. Talvez pela fragilidade com que eles deixam a pessoa, o doente, né? Todos que têm, que recebem esse diagnóstico, por si só, o diagnóstico já deixa assim, super, já debilita de alguma forma, né? Então, acho que é triste essas duas doenças, porque justamente faz com que a pessoa se torne dependente, né? Enfim, sempre que se recebe esse diagnóstico, e já tem até muitas pesquisas que confirmam, o maior medo de todos nós em relação à doença tem a ver com os cânceres, tem a ver com Alzheimer. Então, olha que interessante, né? E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, então, sobre câncer, né? Galeano, que é um filósofo bem antigo, ele dizia o seguinte: é muito melhor a gente prevenir do que a gente curar, né? A cura é possível, graças a Deus, né? Nós temos já aí ciência que possibilita muitas curas, principalmente do câncer, né? O Alzheimer nem tanto, mas principalmente do câncer. Porém, deixa marcas, né, gente? Eu acho que de qualquer forma, né, quando a gente passa por um processo quimioterápico, um processo de tratamento, é sempre muito dolorido, deixa marcas, né? A gente não tá falando de cicatriz que corta, não, é marca na alma, às vezes até, né? Então é muito triste. E se a gente pode prevenir, por que não, né? Por que não pensar nisso? Tem uma pergunta bacana aqui, ó, não tem muito a ver com o nosso tema, mas até o pessoal ir chegando mais um pouco. Qual o benefício de tomar cafeína em cápsula, Giovânia? É o benefício de você ficar mais agitada, mais ligada, né? De repente de conseguir fazer melhor uma atividade física, né? Eu acho que a gente não tem tanto a necessidade de cafeína. Você está se sentindo com essa necessidade? É importante tentar entender por quê. Por que você está precisando tomar cafeína? Nós vamos conversar bastante coisa bacana hoje. Acompanha a live até o final. Quem sabe você não percebe que talvez você não precise da cafeína. Talvez você precise de um novo estilo de vida, né? Lucilene, o tema hoje é câncer, tá? E como que a gente pode fazer para prevenir um dos maiores medos, né, do pessoal aí, prevenir o câncer, tá? Então a gente já falou que a melhor forma é a prevenção. Por quê? Porque a cura, ela é possível, mas ela deixa muitas marcas, né? Então, como o Galeano diz, a prevenção é a melhor coisa. Existe um rio, chama Costa Darius, uma coisa assim, não sou muito boa no inglês não. Mas esse rio, ele é um dos, onde mais tem quantidade de peixe com anomalias. Olha que interessante. E também, né, comitantemente com um rio que mais tem peixes com anomalia, é também o rio mais poluído do mundo. Que coisa, né?
Então, quando a gente pensa, se a gente fizer se a gente perceber isso e colocar para nossa vida, o que nós vamos imaginar com isso daí? Imagine assim, se a gente pegar aquele peixe daquele rio lá e trazer, limpar, arrumar, tirar aquela anomalia e colocar ele de novo naquele rio, o rio mais poluído do mundo. O que será que vai acontecer com esse peixe? Muito provavelmente aquela situação vai voltar, né? Aquela anomalia vai voltar. E assim somos nós também, né, gente? Então, quando a gente pensa em prevenção ou de cura, é possível cura? Hoje já é, graças a Deus, muito câncer são curáveis, mas além de deixar marcas, se nós não mudarmos o nosso estilo de vida, o que acontece com a gente? Acaba retornando aquele problema, aquela célula cancerígena, porque muito provavelmente já existe aí uma tendência, né? Mas olha só, então hoje à noite, para falar de câncer, eu quero falar sobre estilo de vida e sobre meio ambiente, tá? Nutrientes e estresse, né? O que a gente está sempre ligado aí, nutrientes e estresse. Por quê? Será que estresse pode causar câncer? Na iridologia, gente, olha que coisa incrível. Existe até algumas linhas de pensamento, né? Que falam o seguinte, que alguns cânceres podem ser causados até não só por problemas emocionais também, mas por alguns problemas mais pontuais. Por exemplo, existe falta de perdão que causa câncer no fígado, sabe? Então, assim, existe umas linhas, a gente não vai entrar nesses detalhes aí, em que alguns tipos de câncer podem ser, alguns locais onde o câncer se aloja ali, ele pode ser pensado como um problema emocional que a pessoa tenha, né? Então a gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar de prevenção, mas a gente vai falar também de estresse. Mas eu quero dizer o seguinte, eu comecei a live falando, né, que eu fui ao médico sexta-feira. Faz uns 5 anos mais ou menos que eu não fazia nenhum tipo de preventivo e tal. Ai, mudança, enfim, a vida vai passando, a vida passa muito rápido, né, gente? O tempo passa muito rápido. Eu sei que eu tava meio em déficit aí de estar fazendo preventivo e tudo isso daí. E fui ao ginecologista. E claro, ela me deu assim vários exames, né? E aí já vem aquele medo, vou fazer mamografia, fazer ultrassom, e aí vem, né? Como qualquer pessoa humana, né? E eu não sou diferente, embora eu tente, me agarro à possibilidade de ter um pouco de vida mais saudável, às vezes piso na bola e vou lá e procuro melhorar, enfim, a gente vai falar dessas formas, mas claro que bateu o medinho, né? Então eu falei assim, é um assunto assertivo para eu trazer aqui para os meus ouvintes, para os meus interagentes, para os meus pacientes, aqueles que me acompanham aqui no meu Instagram. Então, mas aí a gente pensa o seguinte, então a Andréia foi prevenir, né? Ela foi fazer esses exames, ela foi se prevenir. Não, gente, exames não são prevenção. Exames têm a ver com diagnóstico precoce, que é bom, bacana, é bom a gente ter um diagnóstico precoce. Mas como que não é muito melhor se a gente chegar antes do diagnóstico, se a gente prevenir, se a gente for lá fazer o diagnóstico e não ter problema nenhum ligado ao câncer? Olha que coisa bacana, que coisa legal, né? Então a gente vai falar sobre prevenção e não sobre diagnóstico, tá? Então tem que fazer exame? Tem que fazer exame, mas o exame é para detectar, é para fazer o diagnóstico precoce. E o nosso bate-papo hoje é sobre prevenção. Como que eu tenho um ambiente, né, onde não possibilita interagir células cancerígenas ou onde não possibilita interagir células ou ambiente ácido, né, onde a gente não fique doente, né, onde eu me torne menos inflamado, né, menos açucarado. Gente, primeira coisa, tá? Eu nem ia começar com esse tema, eu ia começar falando da vitamina D, mas a primeira coisa, o ambiente açucarado, um ambiente inflamado é um ambiente propício às células de câncer. Por quê? Porque é disso que ele se alimenta, é disso que ele gosta. Célula cancerígena. Andréia, mas isso é familiar? Pode ter vindo da minha família? Pode, você tem alguém na sua família, né, com esse problema? Então, assim, você já tem a tendência hereditária, mas isso não é sentença. A tendência hereditária não é de forma nenhuma sentença. Muito pelo contrário, se você mantiver um ambiente, né, onde não tem acidez, onde seja saudável, onde a sua alimentação é saudável, mais algumas coisinhas que nós vamos falar aqui, imagina, a célula bate em retirada, né? Ela não se propaga, ela não se permite se proliferar ali naquele ambiente, você mata aquela célula. Então pode até
ter um problema hereditário, porém isso não é sentença para você. Você consegue, através do seu estilo de vida, através das ferramentas aí do meio ambiente, né, de como você vai conduzir a sua vida, de como você vai comandar a sua vida, melhorar, né, e não ter aí esse desconforto ou até mesmo, né, esse óbito vindo de doenças ligadas não só a câncer, viu, gente? Não só a câncer, mas também doenças cardiovasculares, né? Enfim, um monte de outra coisa. Ah, outra coisa interessante, Flávia, obrigada pela pergunta. Você está aqui comigo? Você está me acompanhando? Se você tem dúvidas sobre esses assuntos que nós vamos trazer aqui para vocês, faça a pergunta. Essa live, não tem convidado, não é com ninguém. Essa live é especialmente para você, tá? Então traz pergunta pra gente, né? Quem sabe a gente consegue aí resolver uma dúvida sua, te ajudar, tá bom? A Flávia tá perguntando assim: como eu sei a quantidade ideal de vitamina D? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, a nossa vitamina D, gente, estudos comprovam. É muito importante nós termos essa ciência, tá? A revista Lancelot de 2016, mas tem vários outros anos em que ela fala disso, ela conduz você a entender a necessidade dos nossos índices de vitamina D estarem entre 40 e 60, né? A Flávia está perguntando aí, como eu sei a quantidade ideal de vitamina D? Fazendo exame de sangue, não tem outro jeito, tá? Se a sua vitamina D está entre 40 e 60, você vai suplementar a quantidade mínima. O que é a quantidade mínima? 2.000 IU por dia. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Para manter os níveis adequados, de você ter um organismo saudável. Uma vitamina D, ela te livra de doenças, ela te livra de câncer, ela te livra de vírus, ela te livra de bactéria. Hoje nós temos que falar de vitamina D, gente, de manhã, de tarde e de noite, né? Por quê? Porque é um assunto que precisa ser propagado. O uso da vitamina D, ele precisa ser propagado, tá? Parece que tem gente que não se interessa muito em propagar uma coisa que é tão barata. Por quê? Se pode resolver tantos problemas da nossa saúde. Hoje o nosso assunto é câncer, mas a vitamina D não resolve só problema de câncer, ou não previne só o câncer. Ela previne doenças respiratórias, a vitamina D previne doenças de problemas cardíacos, a vitamina D previne doenças ligadas a vírus, a bactérias, né? Então os nossos níveis de vitamina D, eles precisam estar elevados sempre. Então, Flávia, respondendo a sua pergunta, você tem que fazer um exame de sangue. Tá 40, 50 o nível da sua vitamina D? Tá bom, é só manter, é 2.000 IU no mínimo, lembra? É o mínimo necessário. Não, tá 15, tá 20, misericórdia. Numa época como essa, gente, aí é 20.000 IU por dia, por um mês, 2 meses, né? Ou como o seu terapeuta indicar, como o seu médico indicar, ok? Mas é necessário a gente pensar na vitamina D, a gente analisar que o índice de vitamina D elevado no nosso organismo vai fazer com que nós nos tornemos o quê? Pessoas saudáveis, pessoas sadias, né? Existe um estudo, que nem eu falei, da revista Lancelot de 2016, que diz o seguinte, que nós poderíamos prevenir mais de 50 a 60 mil por ano de câncer de mama e de câncer de colo retal. Olha, que informação simples, né, gente? E as pessoas parecem que não se interessam muito em colocar as pessoas a par da informação, né? Da necessidade de altos índices de vitamina D. Gente, não é altos índices. É que no Brasil, aquilo que eles entendem como um bom índice é 20, 30. É pouco. Eu acho que até tá mudando. Acho que os médicos já estão assim entendendo, né? Que não é por aí. Que é de 40, 50, 60, que é um índice aceitável como bom. E para você chegar lá, se você precisa suplementar 30 mil, 40 mil por dia, ok, sem problema. Não sei por que as pessoas têm medo dessa suplementação. Ela é barata, ela é de fácil acesso, né? Ela não tem contraindicação nenhuma. Então, por que não, né? Por que não levar essa informação adiante? Por que não? Mas não é só isso, né? Nós falamos aqui também do excesso de açúcar, então as células cancerígenas, elas se alimentam de açúcar no sangue, tá? Então a gente não pode ter
um sangue melado, um sangue açucarado, nós temos que ter essa... e tem gente que tem resistência à insulina, o que é ainda pior, às vezes nem consome tanto, mas tem uma resistência grave, né? Ou importante. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar o estilo de vida. Não tem... Sabe, alimentos multiprocessados hoje, na época que a gente está, não é mais aceito. Se você está aqui comigo, é porque você tem preocupação com a sua saúde. Se você está me ouvindo aqui, é porque você está preocupado em manter uma alimentação mais regrada, mais saudável. Então, gente, não se admite mais, sabe, você usar um monte de refrigerante. É claro, né, que se a gente for pensar em tudo que dá câncer, nossa, Andréia, mas... eu só vou poder comer comida orgânica, eu só vou poder comer mato, né? E se a gente for pensar em tudo, a gente acaba ficando até meio doido. Mas eu acho assim, um passo de cada vez, um pouquinho que você fizer hoje, você já melhora. É melhor do que ontem. Um pouquinho que você fizer amanhã já melhora, é melhor, né? Então a gente tem que ter essa consciência e levar essa consciência adiante, né? Eu, por exemplo, tenho 46 anos. Quando que eu fui melhorar o meu estilo de vida? Aos 40, 41? Ai, Andréia, mas é tarde? Não, nunca é tarde. Com 60 não é tarde, com 70 não é tarde. O importante é a gente ter essa consciência de que não é porque a gente tem uma hereditariedade de câncer ou porque a gente aprendeu nessa mesa dos nossos pais, cheia de doce, cheia de açúcar, né, cheia de carboidrato, cheia de massa, que a gente tem que ser assim e ter de repente lá na frente um problema maior. Então quando a gente fala de prevenção ao câncer, a gente não está falando de exames. Exames é diagnóstico precoce. A gente está falando de estilo de vida. Eu quero escolher ter um estilo de vida aonde as doenças não vão chegar até mim. Essa tem que ser a nossa conversa. Deixa eu ver se eu tenho umas perguntas aqui para ir respondendo vocês. Quando o ferro está baixo, qual a quantidade de tomar e pôr? Tem que ver quanto tá, né? A gente tem que analisar quanto tá. O ideal é você suplementar um pouco de ferro quelato por uns 2 meses, né, Lucilene? Iria te ajudar bastante. Qual o tempo ideal de banho do sol? Qual o valor da vitamina D que o sol proporciona? Boa pergunta, Ismar, porque tem gente, né, que hoje tá tudo tão difícil que não tem condições de suplementar uma vitamina D. Então, como que a gente faz? Usa o sol, que é de graça. O horário que nós temos é que assim, infelizmente, né, nós não temos uma alimentação à base de vitamina K e de magnésio, né? Porque assim, o sol, ele só é absorvido com magnésio e com vitamina K. Então, às vezes a suplementação é importante, né? Por quê? Porque o nosso organismo não vai absorver. Porque vai faltar vitamina K, aquela velha história, maus hábitos, né? Mas se nós temos uma alimentação, por exemplo, voltada para sementes, voltada para as castanhas, voltada para as oleaginosas, semente de abóbora, linhaça, aquele feijão, como é que é o nome? Lentilha, que eu sou apaixonada. Tudo isso tem uma grande quantidade de vitamina K. E se você suplementa o magnésio, toma 15 minutinhos de sol. Ismar, 15 minutinhos de sol diariamente, entre 10 e 1 hora da tarde, tá? Não vem com antes das 10 e depois das 4, isso não existe. O sol que nós precisamos para absorver vitamina D é entre 10 e 1 hora da tarde e apenas 15 minutos. E claro, sem que você esteja vestido, né? Precisa estar vestindo uma roupa mais miúda, uma roupa de banho, ok? E precisa da vitamina K e do magnésio para ver essa absorção de vitamina D. É importante, tá? Claro, se nós nos alimentamos de forma bem adequada, temos já essa considerável porção de vitamina K. Magnésio é mais difícil, gente. Magnésio, a única forma da gente obter é suplementando. A gente sabe, tá careca de ouvir, principalmente eu, que falo muito do magnésio, de que não temos magnésio no solo, o Brasil é pobre, então o nosso solo é pobre, nossa água é pobre, então, obviamente, o magnésio nós vamos ter que suplementar. Olha o que a Camila tá dizendo. Os meus filhos tomam vitamina D desde 1 ano de idade. A única coisa que estou em dúvida é que foi receitada 200 UI. Minha pergunta é, posso dar 2.000? Tem que medir, né, Camila? Eu acho que o importante na vitamina D é sempre fazer o exame. Também é um exame tão baratinho. Então, assim, quanto tá a vitamina D deles? Tá baixa? É 2.000 no mínimo.
tá? 200 porque eram crianças, mas dependendo da idade, já pode aumentar para 2.000 sim. Eu garanto que não vai fazer mal. Agora é sempre bom dar uma olhadinha, porque vai que tá baixa. Aí não vai ser nem 2.000, aí vai ser muito mais, né, gente? O tanto que vitamina D trata doenças autoimunes. Porque o que acontece com a doença autoimune? Ela tem uma exacerbação de vitamina D, ela usa toda a sua vitamina D, você fica zero de vitamina D. Então, nesses casos, tem que suplementar muito além, tem que suplementar muito mais, né? Vocês podem ir fazendo perguntas, tá, gente? Vai ser bacana ajudar vocês. Mas aí, a gente falou da vitamina D e da necessidade dessa suplementação. Legal. Mas não é só isso, né, gente? Quando a gente fala em estilo de vida, quando a gente fala em alimentação, a gente fala de açúcar que a gente tira, de carboidrato, excesso de açucaramento, né? Mas não é só isso. A gente também precisa entender a necessidade de melhorar o nosso círculo circadiano, né? O nosso ritmo circadiano. Por quê? Porque nós estamos falando aí de relógio biológico. E quando a gente fala de relógio biológico, a gente precisa entender a necessidade do sol de dia, mas do escuro à noite, né? Existe um prêmio Nobel, eu esqueci o nome, eu devia ter trazido anotado aqui, mas eu devia ter trazido o nome de um prêmio Nobel em que ele ensinou o quê? Exatamente isso, a regular o nosso relógio biológico, coisa básica. Como regula o nosso relógio biológico? Eu uso o sol de dia, eu uso a claridade de dia, mas eu uso a escuridão à noite, né? A nossa melatonina, ela é produzida a partir do escuro. Quando a gente torna tudo mais escuro, a gente tem uma maior produção de melatonina. Então a gente tem que aprender. Bons hábitos não é só boa alimentação, faz parte, né? Bons alimentos, tirar os alimentos multiprocessados, usar comida de verdade, alimento de verdade. Eu não vou me cansar nunca de falar isso para vocês. Mas não é só isso. Também tem a ver, por exemplo, com o descanso adequado, com o horário que a gente dorme. Para vocês terem noção, 1 hora que a gente dorme antes da meia-noite equivale a 2, 3 horas depois, né? Então, para isso, para a gente conseguir dormir cedo, a gente precisa ter um ambiente que nos proporcione esse descanso. Para a gente conseguir dormir cedo, a gente precisa movimentar o nosso ambiente. Então, a gente tem que deixar de lado o uso do celular depois de determinado horário, a gente tem que jantar cedo. É imprescindível que para você para que você possa dormir cedo, para que você possa descansar, você jante até no máximo 7 horas da noite, 7:30 da noite. Senão, como que você vai conseguir deitar 9 horas, dormir 10 horas, né? O estômago vai estar pesado, vai estar cheio, você vai estar cheia, não vai conseguir. Então, é imprescindível que a gente jante mais cedo. Isso faz parte de estilo de vida, isso faz parte de vida saudável, né? É imprescindível a gente ter um ambiente em que possibilite esse nosso descanso. É muito importante a gente ter um ambiente que possibilite estarmos descansados, né, de forma integral. É muito importante a gente pensar isso. A forma integral da vida saudável, né, do meio ambiente. Isso é muito fundamental quando a gente fala aqui de combate a câncer, né? Mas não é só isso. O que a gente também pode pensar quando a gente fala de prevenção em atividade física, né? Em estilo de trabalho. Às vezes nós somos muito colocados junto à toxicidade, né? Então às vezes a gente tem um excesso de tóxico, de metais pesados no nosso dia a dia. E isso traz o quê? Uma acidificação do nosso sangue. Gente, sangue ácido é sangue que está propenso a ficar doente. O que acidifica o nosso sangue? Açúcar acidifica o nosso sangue. Todo tipo de açúcar, né? Aí os carboidratos, os farináceos, tudo isso. Leite acidifica o nosso sangue. Todo tipo de metais pesados acidifica o nosso sangue, né? Então a gente tem que lembrar disso daí. Por quê? Porque quando nós temos um ambiente que não é ácido, né? Um ambiente que não tem acidez é um ambiente que não fica doente, né? Um organismo que não tem acidez é um organismo que dificilmente fica doente. E quando a gente pensa em acidez no sangue, a gente pensa no quê? A gente pensa, como que eu tiro a acidez do sangue? Primeiro é não colocando, né, gente? O que acidifica o meu sangue? O açúcar, né? O trigo, o refrigerante, o sorvete,
as bolachas, os biscoitos, né? Toda essa porcariada aí, tudo multiprocessado, os corantes, né? Tudo isso acidifica o nosso sangue. Ah, então o que eu tenho que fazer para não acidificar? Usar vinagre de maçã? Perfeito! Vinagre de maçã tira a acidez do sangue. Legal, bacana. Limão de manhã? Bacana. Limão com própolis de manhã tira a acidez do sangue. Agora, não adianta a gente limpar e sujar. Isso não vai dar certo, não vai rolar, né? A gente tem que limpar e continuar limpo. Então, isso é muito importante. Tirar a acidez do sangue, mas não sujar mais ele, né? Isso aí é imprescindível. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alimentos saudáveis, mas como eu vou ter que viver fora desse mundo, porque na minha região tem muito agrotóxico, eu fico, né? Então, assim, geram esses medos, porque tudo isso é metais pesados, tudo isso é acidificação do nosso sangue. Então, quando a gente fala disso, a gente pensa também no quê? Na suplementação. Porque já que eu não posso me livrar 100% de tudo aquilo que faz mal, eu posso melhorar. E a gente tem que trabalhar para melhorar, gente. É imprescindível o nosso trabalho para melhorar o nosso organismo. Isso é prevenir. Fazer exame é diagnóstico precoce, tá? Importante, precisa fazer, te ajuda. Se você descobrir precocemente, o tratamento vai ser mais fácil, mas até para que a gente possa fazer um tratamento adequado, o nosso organismo precisa estar saudável para passar por aquele tratamento, para aguentar aquele tratamento, né? E nessa hora, quando a gente pensa assim, poxa, mas como é que eu vou me livrar 100% daquilo que me faz mal? A gente pensa na suplementação, né? Então a gente pensa em não sujar esse organismo, né? Em tirar essa acidez através dos suplementos, vinagre de maçã, água com limão, mas também a não sujar, né? Então assim, a não ficar doente, né? Ai, Andréia, mas então quais são os suplementos que me ajudam a não ficar doente? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vocês já entenderam que isso é muito importante, a necessidade para termos aí uma prevenção de nos alimentarmos adequadamente, de dormir, de descansar, de praticar atividade física, de ter um meio ambiente que proporcione essa saúde equilibrada, essa qualidade de vida, né? Acho que a gente não precisa ficar batendo nessa tecla aí, porque tudo isso é essencial e vai fazer com que faça toda a diferença no seu organismo. E se a pessoa já está com câncer, vai fazer o quê? Vai fazer exatamente isso, né? Para regredir, para melhorar, para entrar num processo de regressão. Então eu vou melhorar essa parte de açúcar, eu vou excluir, eu vou diminuir bastante a carne, eu vou melhorar significativamente a minha atividade física, a minha atividade neural, o meu estresse. Alguém falou aí sobre acompanhamento psicológico quando a pessoa descobre que está com câncer. Sim, a gente precisa, né, muito elevar o nível da nossa mente, precisa fazer meditação, tomar florais. Eu sou uma terapeuta quântica, eu vou sempre falar e sugestionar os florais quânticos, né, por conta da forma de absorção dele, né, essa forma epigenética, celular, essa conversa celular mais importante, né. Claro que quando a gente fala de fitoterápico também é de suma importância. Então usar um hipérico, usar um triptofano, tá com dificuldade de dormir, então vai usar aí o que? Talvez uma melatonina, mas gente, melatonina é depois dos 50 anos. Até os 40, 45 a gente produz melatonina. Se não tá produzindo é porque seu estilo de vida tá inadequado. Se você não tá produzindo melatonina, é porque o seu estilo de vida não está adequado. Como que produz melatonina? Primeira coisa, dormindo cedo. Ai, André, eu não consigo dormir cedo. Tem que respeitar o seu relógio biológico, gente. A noite foi feita para descanso. O dia foi feito para o labor, para trabalho, para vitamina D. A gente não pode mudar isso. Tem quem tenha que mudar? Tem, infelizmente. Mas você pode ter certeza que as pessoas que trabalham à noite são os maiores índices de casos de doenças, principalmente as doenças crônicas, as enxaquecas crônicas, os problemas de intestino. Falar de intestino também, né? Não dá para ter um organismo saudável se o nosso intestino não funciona. É impossível a gente ter um organismo saudável se nós não tivermos um intestino que funcione adequadamente. Então também tem que pensar nisso, tá? O consumo, né, de fibras, o consumo de água. Nossa, minha água acabou aqui, eu já tô triste. Tomar água, gente, água boa. Aqui na minha casa, eu tinha um filtro. Lá no meu consultório, eu tomo água de Ibirá. Aqui na minha casa eu tinha um filtro. Essa semana eu tirei o filtro. Falei, não, eu vou querer água de Ibirá até aqui.
Não foi fácil, demorei tantos meses para conseguir essa água aqui em Londrina. Mas o que é água de Ibirá? É uma água de pH altíssimo, 10,5. Imaginem uma água saída da rocha de 10,5. É maravilhoso. Então tem que procurar água boa, água que realmente vai ter um pH que vai equilibrar o pH do seu organismo. Tudo isso faz diferença. Tudo isso é o quê? É equalizar a sua saúde, é transformar a sua saúde. E não dá para fazer tudo de uma vez, gente, um passo de cada vez. 1% hoje, 1% amanhã, 1% depois. E você vai caminhando nesse trajeto e se tornando o precursor da sua saúde. Você, como o protagonista que vai fazer a sua saúde caminhar por bons caminhos. É assim que funciona, né? Mas então, intestino tem que funcionar bem, uso de fibras é importante, temos que ter uma atividade física, temos que dormir bem, temos que descansar, né? O que mais que a gente tem que fazer? Alimentação, tirar a acidez do sangue, tirar tudo que causa acidez do sangue, tudo isso a gente falou. Mas e daí? Tem suplementação que possa contribuir, tendo em vista que até agora eu fiz tudo errado? Tem, né, gente? Claro. E a gente tem que usar e abusar desses suplementos. Olha, um suplemento que combate radicais livres assim de forma maravilhosa, e a gente quase não fala dele, é o mirtilo. Mirtilo é um alimento super anticancerígeno. O mirtilo é o blueberry, tá? Vem da família lá dos cranberries, goji berries, mas o mirtilo quase não é falado. E é um dos alimentos mais anticancerígenos que tem. Você que tem já mais de 40 anos e que pisou na bola até aqui, tem que fazer uso do mirtilo diariamente. Outra coisa, o vinagre de maçã que a gente já falou. Para tirar a acidez do sangue ele é fantástico. Ou a água com limão. Tem gente que ri, né? Tomar água com limão todo dia. Tem que tomar sim. Isso daí proporciona um corpo totalmente abastecido de células boas e que vai ter força para combater células ruins. Sabe uma outra coisa que é maravilhosa para combater as células ruins? Você mata ela de fome? O jejum. Gente, se vocês entendessem o poder do jejum, olha, é quase um milagre. Pessoas com diabetes, pessoas com pressão arterial, sabe, que não conseguem fazer essa pressão se regular de forma nenhuma. Jejum é uma coisa fantástica. Aprendam o poder do jejum. Mas eu vou ficar fraco. Mas eu não vai, gente. 16 horas de jejum não enfraquece ninguém, né? Faz aquele lá que você começa, por exemplo, 8 horas da noite, sua última alimentação. Aí vai até que horas? 1h da tarde. Só vai almoçar. Olha que bacana. Vocês não fazem ideia do poder que o jejum intermitente tem na nossa vida, na nossa glicemia, na nossa desbiose intestinal, nas nossas células ruins, tá? Então é uma coisa muito importante de você levar em consideração. O mirtilo, né? O uso do mirtilo, o uso do jejum, o uso da água com limão de manhã ou do vinagre de maçã, ou dos dois, sem problema nenhum, eu uso os dois, por exemplo. Ômega 3 também tira a inflamação do nosso corpo, é também uma arma poderosa, um suplemento poderoso para contribuir para a sua saúde em termos de células, tá? O que mais que a gente pode pensar aqui? Gente, a cúrcuma, a curcumina é outra ferramenta poderosa para combater radicais livres, para deixar as nossas células, sabe, pouco impactadas, né, para que elas tenham força de combater células ruins, de matar células ruins, para que a nossa imunidade fique forte, fique potente, né? Então olha quanta coisa: mirtilo, ômega 3, curcumina, água com limão, vinagre de maçã. A gente falou um monte da vitamina D, então essa a gente não vai nem voltar, você já entendeu, né? Até porque não é uma vitamina, é um hormônio, né? E falar também da clorela. Bom, eu sou apaixonada por clorela. Às vezes nós estamos aí super intoxicados de metais pesados, intoxicados de agrotóxico, intoxicados de tudo quanto é porcariada. Aí a gente usa o que para desintoxicar? Clorela, né? É válido lembrar, né, gente, que a clorela tem que ser boa, né? Não adianta a gente querer usar clorelinha, não vai rolar, tá? Tudo tem lá
método, né? Então, quando a gente pensa em clorela, a gente tem que pensar em clorela que veio lá de Taiwan, que não oxidou, que manteve, né, toda a força que ela tem. A nutrição celular que a clorela traz, gente, é incomparável, é uma alga rica. Eu costumo dizer que ela não é rica, ela é milionária, né, para nutrir nossas células, para nos trazer conforto celular, para nos trazer, sabe, assim, um organismo fortalecido, forte, tá bom? Legal? E aí, não temos mais nenhuma perguntinha? Tô para terminar já. Então, nós falamos sobre a necessidade do exercício físico, nós falamos sobre a necessidade do uso sistêmico da vitamina D, né? Nós falamos da necessidade do sono, do descanso, do nosso relógio biológico funcionar adequadamente, para nós não termos acidez no sangue, ficarmos livres de doença, né? Do uso sistêmico da vitamina D, da atividade física, da alimentação saudável, não ácida, né, de tirar os açúcares, de melhorar essa parte aí alimentar, de não usar alimentos multiprocessados com tanta constância, de diminuir o máximo que a gente puder os alimentos multiprocessados, de dar mais ênfase ao cru, de usar cebola, de usar tomate, de usar alho, de usar gengibre, né? E aí na parte da suplementação a gente falou do quê? De curcumina, da importância da curcumina, da importância do mirtilo, do blueberry, né, que é a mesma coisa, da importância do ômega 3, da importância da vitamina D, do vinagre de maçã e da clorela. Legal? Deu para pegar um pouquinho? Ajudou de alguma forma? O importante, gente, é nós ajudarmos vocês de alguma forma a poderem melhorar a saúde, né? Melhorar tudo aquilo que a gente já fez por tanto tempo errado, né? Já por tanto tempo. Eu durante 40 anos não tive essa preocupação. Não era horrível a minha alimentação. Refrigerante, por exemplo, eu não tomo faz muitos anos. Mas não era também aquela que é hoje, por exemplo. Aquela preocupação que eu tenho, né? Em estar saudável, sabe? Em corresponder àquilo que eu aprendi, né? Porque não adianta nada a gente aprender e não fazer. Aí fica até meio ridículo, né, gente? Então a gente tem que ser o exemplo. Então, como eu fui aí no médico e deu aquele temorzinho, né, de fazer esses exames, eu quis trazer para vocês aí a necessidade da gente prevenir, né? O exame é importante, tem que fazer, mas ele é o quê? É para o diagnóstico precoce. A prevenção é muito diferente disso, né? A prevenção é o nosso dia a dia, é a nossa vida saudável, é o nosso terreno biológico saudável, né? É como nós nos portamos. Mesmo que a gente tenha uma hereditariedade de um câncer, por exemplo, isso não é sentença. Muito pelo contrário, o estilo de vida é que vai determinar como a gente vai terminar essa história aí, né? E quando você já tem, também, mesma coisa. A regressão depende muito do nosso estilo de vida, tá bom? Beleza, pessoal? Nenhuma pergunta? Não? Então, nós vamos encerrar por aqui, né? Meu boa noite para vocês, meu ótima noite para vocês e que a gente se encontre por aqui logo mais, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.